E se eu te dissesse que existe um investimento que pode garantir uma renda vitalícia com elevadas taxas e ainda com a possibilidade de elevados ganhos antes mesmo da sua aposentadoria, o Tesouro Renda Mais 2065 pode ser uma das maiores oportunidades de investimento do momento. Além da rentabilidade garantida acima da inflação, ele pode render excelentes resultados com marcação a mercado, que é o que eu estou buscando ao investir nesse título. Nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns cenários, desde o pessimista até um otimista, simulando qual seria o seu ganho em cada um deles em períodos de tempos diferentes, além de te mostrar como investir na prática, com o meu dinheiro. Mas não sem antes você se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Sem mais enrolação, bora lá para o conteúdo. Bom, apesar de estarmos falando aqui de renda fixa, onde a gente sabe exatamente quando vai receber lá no final, no vencimento do título, esse título pode variar muito, ainda mais quando a gente está falando de um título que tem duração de 40 anos, que é o Renda Mais 2065. Para que todos entendam do que eu estou falando, eu fiz aqui uma simulação no Excel, onde eu investi R$ 1.000 uma única vez, levei durante toda a duração desse título e vendi lá no final do seu vencimento, em 2065. Atualmente, a taxa paga por esse título está em IPCA mais 7,28, uma taxa extremamente alta. Então a gente pode ver que, desconsiderando a inflação, esse investimento de R$ 1.000 lá em 2065 seria equivalente a hoje R$ 16.624,58. Para esse cálculo, eu desconsiderei a inflação, ou seja, eu só considerei o ganho real, tirei a parte do IPCA+, e só considerei a taxa adicional ao IPCA que esse título está pagando. Considerando então uma inflação de 5% ao ano, que é bem otimista quando a gente está falando de Brasil, esse investimento, ao final desses 40 anos, estaria em R$ 117.036. Aqui fica muito claro o poder do tempo nos investimentos. Mas, além da rentabilidade de 7,28% ao ano, que parece bastante atrativo para investimentos, esse título tem uma opcionalidade muito interessante, que são os ganhos via marcação a mercado, que eu vou mostrar agora. Sabemos que o título é de renda fixa e sabemos exatamente quanto nós vamos ganhar lá no final de todo o período. Porém, os títulos de renda fixa também variam. Isso nós chamamos de marcação a mercado. A questão do duration dele, de ser de 40 anos, faz com que esse título vai variar muito ao longo do tempo. Então você tem que estar com o estômago preparado para essa volatilidade, que pode ser para o bem ou para o mal. Então aqui eu trouxe até um gráfico representando essa volatilidade, que basicamente mostra o preço do título ao longo do tempo. Ele pode estar sendo negociado com ágio, no caso das taxas diminuírem. Hoje nós estamos em patamares históricos, em 7,26, mas se por acaso houver uma correção para 5, por exemplo, o seu título vai valorizar de maneira significativa para ganhos de marcação a mercado. E o contrário também é verdadeiro. Caso um cenário mais pessimista se confirme e as taxas forem a 9%, por exemplo, o seu título vai valer menos. Para ilustrar isso, eu preparei um Excel aqui com detalhes, fazendo várias simulações de vários cenários. Nessa coluna H aqui, eu coloquei o percentual do tempo que a taxa esteve nesse patamar, desde 2019. Essa é uma informação que eu busquei lá na Rico. Eles fizeram um estudo e eu vou botar aqui na tela para vocês, mas eu joguei aqui no Excel para ficar muito claro que o momento que nós estamos atual é bastante estressado. As taxas estiveram no patamar atual ou acima dele somente em 10,4% de todo o tempo, quando a gente fala de 2009 para frente. Quando nós consideramos um cenário de regressão à média, é muito possível que esse título se valorize de maneira significativa. Olhando aqui, um cenário muito pessimista, onde a inflação ficaria em 6,5% e o IPCA mais em 9%, em 3 anos, caso nós precisássemos realizar essa venda, a sua rentabilidade seria negativa de 22%. Porém, olha só, mais ou menos a manutenção do cenário atual, ou seja, uma inflação em 5% e as taxas em torno de 7%, o retorno em 3 anos é de 74,52%. Agora, um cenário otimista, porém onde 25% do tempo nós tivemos essas taxas atuantes, a inflação em 5% e os títulos IPCA mais também em 5%, o retorno em 3 anos seria de 307% e em 5 anos de 440%. Para mim, aqui fica muito claro a assimetria, ou seja, nós temos muita possibilidade de ganhos, porém as perdas estão bastante limitadas. Porque quando nós olhamos, se esse cenário muito pessimista se confirmar, em 5 anos nós já estaríamos no 0 a 0 nesse investimento. Porém, caso o cenário muito otimista se confirmasse, em 5 anos esse título estaria rendendo 732%. Esse cenário que eu trouxe aqui na última linha, ele é um cenário que eu considero muito otimista. Mas nós estamos falando de uma inflação de 5%
e um título em IPCA mais 4%. Apesar de hoje as condições políticas de investimento e administrativas do nosso Brasil indicarem que sim, esse é um cenário distante e muito otimista, essas taxas estiveram em vigência desde 2009 por mais de 40% do tempo. Sendo assim, apesar de ser hoje um cenário otimista, se você acredita em regressão à média, esse é um cenário bastante plausível. Deixando muito claro aqui o excelente potencial de valorização desse título. De novo, com muita volatilidade, porém com uma simetria muito positiva, na minha opinião. Então, trazendo um pouquinho mais sobre a característica desse investimento renda mais, que ele funciona um pouco diferente do que é o IPCA+. Falando de tributação, ela é exatamente a mesma. Então, caso você vender até 180 dias, sobre o valor que você ganhar, você vai ter que pagar uma alíquota de 22%, e essa alíquota ela é regressiva e após 720 dias ela cai abaixo dos 15%. Falando da taxa de custódia, então a taxa ela é isenta se os investidores levarem o título até o vencimento e o recebimento do valor mensal seja de até 6 salários mínimos por mês. Então, para recebimentos superiores a esses 6 salários mínimos, existe uma taxa de 0,10% ao ano sobre o valor que excede esse limite. Ou seja, tudo aquilo que você receber por mês acima de 6 salários mínimos, você terá que pagar 0,10% ao ano, o que não é nada demais para nós que somos brasileiros e estamos acostumados a pagar taxas por todo lado. No caso de venda antecipada, a taxa de custódia varia de acordo com o tempo decorrido, podendo oscilar em 0,5 e 0,10 ao ano. A questão da liquidez e resgate também é um pouco específica para esse título. Ele oferece a liquidez diária, conforme os demais títulos, porém existe uma carência de 60 dias após a compra, antes que o investidor possa vender esse título, o que é diferente dos demais investimentos do Tesouro Direto. O que não varia, então, é que esse título está sujeito à marcação a mercado e à tributação. Aqui eu trouxe uma simulação de como esse título funciona. Diferente dos demais, ao chegar no vencimento do título, você não recebe todo o valor de volta. Caso você venda antes disso, sim. Mas esse foi um título pensado na sua aposentadoria. Porque qual que é a ideia dele? Você investe ao longo do tempo e ao chegar na data de vencimento desse título, você começa a usufruir desses valores mensais. Então aqui nada mais é do que um complemento à aposentadoria que você vai ter do INSS ou sua aposentadoria privada que você paga todos os meses. Então aqui ele traz uma simulação, tá, que foi feita para o Tesouro 2055, ou seja, uma duration de 30 anos, onde você aporta todos os meses um valor e recebe lá na frente o benefício da renda mensal. Então aqui também ele mostra a evolução do patrimônio ao longo do tempo, então você vai contribuindo até chegar o vencimento, que pode variar, de novo, a gente está falando aqui do 2055, mas existem títulos desde 2030, depois nós vamos dar uma olhadinha, e a partir do momento desse vencimento, você vai recebendo esses valores mensais. Eu não gostaria de deixar de falar sobre os riscos, principalmente quando a gente está falando do Tesouro Mais 2065. Vale lembrar que o nosso real tem 31 anos de história e a gente está falando de um título aqui com duração de 40 anos para você começar a usufruir, caso tiver ou quiser levar até o vencimento. Então, nós conhecemos o nosso país, já passamos por várias moedas e esse título tem uma duração mais longa do que a história do real. Sendo assim, esse é um risco gigantesco de acontecer qualquer coisa no meio desse caminho, eu não faço nem ideia como seria esse ajuste. Também a questão da marcação ao mercado, por ser uma duração muito longa, essa marcação a mercado é muito impactante e pode balançar muito esse título. A gente está falando aqui de menos 30%, menos 40% e também de mais 300%, mais 400%, como nós já vimos lá no Excel. O terceiro risco a considerar aqui é ter uma inflação teórica diferente da inflação prática. Então, isso faria com que você perdesse o seu poder de compra ao longo do tempo e não fizesse sentido esse investimento. Não é o meu cenário base, mas é um cenário possível que você deveria considerar ao investir. Intervenções do governo, nós já tivemos no passado e podemos ter no futuro. Também não é meu cenário base, mas você deveria sim considerar. E também risco de liquidez, que no momento de você precisar vender esse título não ter liquidez e você não conseguir vender, tendo que levá-lo até o vencimento. Não é o que acontece hoje e, enfim, é um cenário para você considerar. Sendo assim, olhando tudo isso, eu realmente recomendo que você tenha uma parcela bastante limitada dos seus investimentos nesse tipo de tesouro. Caso você queira levar os seus investimentos de renda fixa até o vencimento, eu acredito que faça muito mais sentido títulos menos longos, com menos duração, por exemplo, um IPCA mais 2029 ou 2035. Que já fica no horizonte aí de 10 anos no máximo, que nós já conseguimos enxergar o cenário de uma maneira não tão clara, mas muito mais clara do que quando a gente fala de 2065. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos títulos específicos. Então, esses títulos aqui eles já partem desde 2030, então caso você queira levar isso até o vencimento, claro que o poder de marcação a mercado vai ser muito menor, mas esses títulos já estão disponíveis desde 2030 nessa configuração, indo até 2065, que é o título mais longo, com maior risco, mas também com maior potencial de valorização, falando de marcação a mercado. Então, vamos lá, vamos
investir na prática. Bom, vamos lá. Eu abri aqui a minha corretora, no caso é a Rico, mas a sua corretora também deve ter essa possibilidade, senão você pode encontrar, inclusive, direto no site do Tesouro Direto. Vem títulos públicos e Tesouro Direto. A diferença aqui é títulos públicos, a corretora já comprou e está negociando no secundário. As taxas provavelmente vão ser as mesmas. A diferença é que no Tesouro Direto você paga uma custódia anual, 0,2% normalmente, e nos títulos públicos é feita uma taxa de admissão e uma taxa no momento da venda. Essa taxa pode ser bem representativa, eu já vi casos de 5% até na compra e 5% na venda. Você não paga essa custódia para o Tesouro Direto, mas paga na entrada e na saída. Como eu não vou levar até o vencimento, para mim faz sentido título do Tesouro Direto. Então eu vou fazer uma compra simbólica aqui para minha filha. Vocês podem ver aqui é o grau de risco do investimento. Claro que o Selic é o mais baixo porque ele é pós-fixado, mas de acordo com a taxa de juros do país. E o mais arriscado ou com maior volatilidade, o grau de risco, é o Renda Extra 2065. Nós fizemos as contas lá do Excel. Então eu só tenho R$13 aqui, que são os dividendos que ela tem na conta. Eu vou investir R$13 só para vocês verem na prática como funciona. R$13. Então, provavelmente ele vai agendar, porque agora é pré-carnaval, vai agendar lá para o primeiro dia útil, que é a quarta-feira pós-carnaval, quarta-feira de cinzas. Sem problema para mim, então eu vou continuar e aqui eu vou botar a senha. Bom, ela vai ser processada, então, na data ali de 6/3, pós-carnaval, e é isso, a ordem foi enviada com sucesso. Aqui o último parênteses antes de terminar é que se o cenário otimista se confirmar, as ações devem valorizar muito, devem andar bem também. Então, de novo, esse investimento aqui deveria compor o seu portfólio, se fizer sentido para você, não é uma recomendação de investimentos, e não deveria ter uma concentração muito alta, na minha opinião. Faça aí a sua análise e adeque o percentual de acordo com o seu perfil. Eu não penso em passar de 5% do total alocado nessa carteira, nesse título, beleza? E se você quiser ver como esse título compõe uma carteira de investimento, eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu invisto todos os meses na formação da carteira da minha filha. Bom, é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!